Boa noite, amigos e amigas. Está começando mais um programa Toque do Coletivo Alvorada. Hoje é terça-feira, 13 de maio de 2025. No programa de hoje, a gente vai entrevistar um dos parlamentares, ex-ministro, ex-prefeito de Belo Horizonte, uma das figuras públicas mais importantes, sérias, competentes e respeitadas, não só em Minas Gerais, como no Brasil. Eu estou falando do deputado federal Patrus Ananias, do PT. O Patrus tem uma trajetória, que eu já citei alguns aspectos dela agora, mas que envolve uma riqueza tremenda. Entre outros aspectos, de ser uma figura com um compromisso com o meio ambiente, uma solidariedade com os oprimidos, a luta, né, pelo fim da pobreza, da miséria, enfim, né, um trabalho muito, muito, muito bacana. Exatamente por isso, eu vou começar este programa fazendo uma homenagem, em nome do Coletivo Alvorada, ao Pepe Mujica, que faleceu hoje, aos 89 anos, ex-presidente do Uruguai. Ele estava lutando contra um câncer e, infelizmente, morreu. Né? E depois dessa homenagem, eu já vou chamar o Patrus e vou pedir para ele comentar um pouco sobre a convivência dele com o Mujica, e ele fez uma postagem belíssima hoje nas redes sociais, lembrando, né, o humanista que o Mujica foi. Né? E como, né, eu diria, como eles têm uma sintonia tremenda em termos de maneira de ver o mundo, de perceber a luta política e de participar dessa luta política. Então, olha, nessa homenagem que o Coletivo Alvorada vai fazer ao José Mujica, na verdade eu vou ler um trecho daí, que eu acho que a melhor forma da gente lembrar o Mujica é com as próprias palavras dele. Né? Então, eu vou ler 2 parágrafos de uma entrevista que ele deu para a BBC, e a entrevista, num determinado momento, o entrevistado pergunta para ele que significado ele encontrou na vida. E aí o Mujica diz o seguinte: às vezes, que sentido a gente precisa dar à vida, né? Aí ele fala, é ter uma coisa principal que preenche os capítulos e as preocupações da nossa existência. No meu caso, é o sonho de lutar por um mundo um pouco melhor. É uma preocupação sociopolítica, mas há também a paixão dos cientistas, que passam 20 anos com uma molécula, ou aqueles que cultivam uma arte. Ter algo central como objetivo da nossa vida. Muita gente faz isso, mas nem todo mundo faz. Qual é o problema? Se você não definir um objetivo, uma causa, a sociedade de mercado vai te enquadrar e você vai passar a vida inteira pagando contas. Em outras palavras, você é funcional para a mecânica do mercado e acaba confundindo ser com ter. Agora, se você tem uma causa, isso é secundário, porque você vive pela causa. Esse era, mas para sempre, para nós todos, né, será o José Mujica, comprometido com o meio ambiente, comprometido com os oprimidos, comprometido com uma América Latina soberana e próspera. É isso. Para sempre, José Mujica. Fica aqui a homenagem singela a esse grande latino-americano que foi José Mujica Marins. Bom, eu acho que agora a gente já pode chamar o deputado Patrus Ananias, não é? Boa noite, Patrus, tudo bem com você? Boa noite, Ângela. Eu quero também saudar você, saudar todas as pessoas que estão aí sintonizadas conosco, saudar com muito carinho as pessoas que estão aí com você, possibilitando, né, essa nossa conversa. E para mim, Ângela, é sempre uma alegria, um prazer enorme estar conversando com você e nós dois conversando aí para as pessoas que queiram, né, pôr em prática os ensinamentos do Mujica, que você lembrou muito bem. Hoje realmente é um dia, uma perda. Eu estive com ele algumas vezes, em encontros mais rápidos, mas uma vez em Brasília, ele sentou ao meu lado e nós pudemos conversar um pouco e foi realmente um momento inesquecível, porque
era uma pessoa, sobretudo, muito espontânea, né? Assim, muito verdadeira. Ele abria o coração. Um estadista e uma pessoa exemplar. Torturado, preso durante muitos anos, torturado, ele conseguiu superar e levar ao Uruguai, à América Latina, a nossa América Latina, e a todo mundo, uma palavra de paz, de amor, no sentido mais profundo da palavra de justiça, de compromisso com a vida, compromisso com os pobres, e sempre na perspectiva de uma sociedade onde todas as pessoas pudessem viver com dignidade. Eu lembro, assim, essa foto que está aí, realmente é um momento muito feliz da minha vida, porque eu fui cumprimentar, ele foi tranquilamente me puxando, sentou do meu lado, e nós pudemos, então, conversar um pouco, e eu pude, então, sentir a sua grandeza humana, né, o seu coração, a sua inteligência, a sua sensibilidade, o seu compromisso, né, com os pobres, com a justiça, mas também a sua abertura para o mundo da cultura, das artes, da poesia, um ser humano realmente superior e que mostra que a nossa condição humana é viável. Um ser como o Mujica mostra que nós podemos ter esperança e continuar trabalhando por uma sociedade melhor aqui no Brasil, no Uruguai, na América Latina, no mundo, porque um ser humano como o Mujica toca profundamente os nossos corações e nos faz acreditar no projeto humano. Muito Exato. bonita essa foto. Exato, ele faz muita falta, né? E você hoje, Patrícia, fez uma belíssima homenagem ao Mujica nas suas redes sociais. Será que é possível a gente exibi-la, Alexandra? E você fala desse encontro, né? Você fala de toda a importância que o Mujica teve para a América Latina, não é? Para a esquerda latino-americana. Eu acho que a gente pode começar por isso, né? A gente pode começar porque, olha, inclusive, você está aí, esse cartaz ao fundo, esse banner ao fundo, de uma luta, né, que você coordena, que é a Frente Nacional em Defesa da Soberania Brasileira, né? E tem tudo a ver com a luta do Mujica por uma América Latina independente, mais unida, coesa, né? Fala um pouco disso para a gente. Eu considero que a questão da soberania, sempre sob a inspiração do Mujica, né, que marcou profundamente as nossas vidas, mas a questão da soberania é fundamental para nós pensarmos o projeto nacional brasileiro. Um país soberano, e a nossa Constituição fala em soberania nacional, a soberania do nosso país, mas fala também em soberania popular, ou seja, uma soberania fundada no povo. Então, eu considero que um país soberano, como nós queremos o Brasil, e o presidente Lula vem trabalhando sempre nesse sentido, um país soberano é um país que cuida, em primeiro lugar, do seu povo, lutando, esforçando, mobilizando todos os recursos para que todas as pessoas, sem excluir ninguém, todas as pessoas tenham acesso aos direitos fundamentais, tenham acesso às políticas públicas, educação de qualidade em todos os níveis, pressupõe a escola pública de qualidade, saúde, segurança alimentar, moradia digna, trabalho decente. E um país soberano, além de cuidar bem e prioritariamente do seu povo, sem excluir ninguém, é também um país que defende, né, o seu território, as suas riquezas do solo, do subsolo. É um país que tem compromisso com as gerações presentes e com as gerações futuras. Eu penso que um país como o Brasil vem dando já, mas pode cada vez mais dar uma contribuição muito grande ao mundo, pela nossa história, pela nossa formação, pelo povo brasileiro, lembrando sempre alguns, né, que eu lembro com muito carinho, ao seu Amoroso Lima, o nosso saudoso Tristão de Ataíde, Darcy Ribeiro. Eu ouvi deles e de outros mais que o Brasil tem um grande povo, o que ainda impede o Brasil de se encontrar plenamente consigo mesmo no desenvolvimento em todas as frentes, no campo econômico, social, político, na democracia, no campo cultural, o que impede o Brasil de revelar todas as suas potencialidades é uma parcela ainda bem grande, talvez majoritária mesmo, da nossa elite, que infelizmente não tem maiores compromissos
com o nosso povo, com o nosso país, com as gerações futuras, com a nossa infância, com a nossa juventude. E nosso trabalho na frente parlamentar em defesa da soberania nacional é nesse sentido, de despertar nas pessoas esse sentimento de que o Brasil é um país esplêndido, um país bonito na sua história, e é um país que pode dar cada vez mais uma grande contribuição ao mundo. Nós queremos a nossa soberania, não é para fazer guerra, levar violência, não. Queremos a nossa soberania para que o Brasil possa levar ao mundo, como o presidente Lula tem tentado fazer, ele vem fazendo com muita competência e dedicação, levar o mundo aos caminhos da paz, da justiça social, do respeito efetivo às diferenças, aos povos e às culturas. E concluindo, Ângela, eu acho importante lembrar que ainda nós não conquistamos plenamente a nossa independência econômica. Poderemos falar sobre isso mais à frente. Mas aqui eu quero falar de uma soberania plena que nós já conquistamos no campo cultural. 100 anos depois de proclamada a nossa independência, em 1922, nós tivemos a Semana da Arte Moderna em São Paulo. E a Semana da Arte Moderna, que teve antecessores inesquecíveis, né? Lembremos o Machado de Assis, lembremos de Euclides da Cunha, como os Sertões, mas a Semana da Arte Moderna afirmou a cultura brasileira, na literatura, na música, nas artes plásticas, no teatro, no cinema, e nós precisamos cada vez mais afirmar e alargar a nossa soberania no campo cultural e também buscarmos plenamente a nossa soberania no campo econômico, para que o Brasil seja, de fato, um país titular da sua história. Exato. E, olha, eu acho que nesse momento, né, essa frente que você coordena, ela é absolutamente necessária, porque a gente está vendo um embate muito pesado entre essas duas maneiras, né? Uma delas eu não chamo nem de projeto, mas duas maneiras de entender o Brasil. De um lado, a visão dessa classe dominante, que, né, é chamada de elite, mas tem muito pouco de elite, né? Que quer um país atrelado aos Estados Unidos, quer um Brasil continuando como quintal, né? O Brasil e a América Latina. E as outras forças, as forças progressistas, das quais você faz parte, é um Brasil e uma América Latina integrada, livre e soberana, né? Nesse sentido, eu vou te pedir para comentar essa recente viagem do presidente Lula à Rússia e depois à China, né? Que mereceu editorial detonando com o governo da parte dessa mídia corporativa, cuja capital é Washington, né, que não tem compromisso com o Brasil, né, mas tem gente ainda que vai nessa conversa. Então, te pedi para comentar essa viagem do presidente Lula. Antes de falar dessa viagem do presidente Lula, Ângela, eu acho importante nós refletirmos também sobre o que nós estamos vivendo hoje aqui no Brasil. Uma direita golpista, ameaças permanentes ao Estado democrático de direito, uma direita que não tem nenhum compromisso com o nosso país, com o nosso povo, está empenhada em desmontar o Estado brasileiro, desmontar as políticas públicas que promovem a vida, o bem comum, nenhum compromisso, portanto, com o povo brasileiro e total submissão ao poder econômico, que o Mujica tão bem coloca na mensagem dele, né? Nós temos que ter um projeto de vida, projeto no plano individual, pessoal, mas também um projeto coletivo, no nosso caso, um projeto nacional brasileiro, para afirmarmos plenamente a identidade e as potencialidades do povo brasileiro. E, nesse sentido, o Lula realmente representa muito isso, esse é o compromisso sempre dele. O Lula é uma expressão belíssima do povo brasileiro, é um filho do nosso país, do nosso povo. E essa viagem dele agora à Rússia e à China afirma essa independência do nosso país. Nós queremos ter relações amistosas, fraternas com todos os países, todos os povos e culturas do mundo, mas, como você colocou, não podemos ser um país submisso a interesses de outros países. No caso, durante muitos anos, e continua sendo, né, as nossas pretensas elites querem subordinar o Brasil aos Estados Unidos, né, ao mundo do capital. E nós sabemos, né, que a Rússia e a China são países importantes. Podem ter lá também os seus conflitos internos, as suas questões internas, mas são países que
tem uma história. No caso da Rússia, por exemplo, eu fico fascinada com a literatura russa, né, que é esplêndida. É um país que tem uma presença efetiva. E o Lula afirmou nessa viagem o compromisso dele, indo além mesmo, não só em relação aos Estados Unidos, mas também em relação à própria Europa. Né? Na questão da guerra lá da Rússia com a Ucrânia, o Lula deixou claro que, né, ele quer a paz, ele sempre colocou isso, a busca da paz nesta guerra, mas nós não podemos negar a importância da Rússia, né, um país que tem uma população, as relações comerciais, as relações diplomáticas com a Rússia são fundamentais para o nosso país, como com a China. A China é esse grande acontecimento do século XX, né, que mostra que o Brasil também pode avançar muito, nós queremos e faremos isso, porque a China é uma civilização milenar, né, com grandes conquistas já no passado, mas que nos últimos séculos vinha sendo um país subordinado, né, aos interesses do capital. E eu sempre lembro que logo depois da Revolução Chinesa, em 1948, uma frase do Mao Tse-tung que eu penso que é muito forte, que diz: a China não está mais à venda. Hoje a China divide com os Estados Unidos a condição, os dois, né, as duas maiores potências do mundo, não só no campo militar, né, mas também no campo econômico, no campo das relações internacionais. E o Brasil ter essa relação independente com todos os países é fundamental, né? No caso da China, especialmente, hoje as nossas relações comerciais, o Brasil tem hoje na China o seu maior parceiro comercial, o país que mais importa do Brasil, e nós também podemos aproveitar muito deles com a sua tecnologia, né, com as boas parcerias no campo econômico, empresarial, para que nós possamos afirmar plenamente a nossa independência e a nossa soberania. Porque eu vejo, Ângela, uma questão que é o desafio para o Brasil. Nós ainda, na minha leitura, na minha visão e de muitos historiadores, nós ainda não, historiadores e cientistas políticos, militantes, pessoas comprometidas com o nosso país, nós ainda não conquistamos plenamente a nossa independência econômica. Né? Nós somos um país dependente economicamente, né? Dependemos do capital internacional, né? E nesse sentido, de nós buscarmos uma relação com outros povos e países, é um passo muito importante para nós afirmarmos a nossa independência econômica, avançarmos no campo tecnológico, com essas parcerias com a China, com a própria Rússia, avançarmos, né, no campo do desenvolvimento e consiga incorporar nesse processo toda a população brasileira. E para isso é fundamental que nós aproveitemos bem, né, os avanços, as experiências, as conquistas culturais, tecnológicas, científicas de outros povos e países. E é nesse sentido que o presidente Lula afirma a nossa independência. Nós queremos, sim, ter uma boa relação com os Estados Unidos, claro, um país também muito importante, mas não uma relação de dependência. Nós queremos ter com os Estados Unidos uma relação de independência, como nós estamos estabelecendo com a China, com a Rússia, com os países europeus, e também nos abrindo cada vez mais para relações fraternas com os países africanos, né, onde estão plantadas profundamente as nossas raízes históricas, culturais, né, étnicas, e também com os países irmãos aqui da América Latina. Então, eu vejo esse esforço do presidente Lula de afirmar o Brasil no cenário internacional como um país independente, um país que quer a paz, quer a igualdade, o respeito nas relações internacionais, mas afirmando plenamente a nossa soberania. Eu considero, então, especialmente essa viagem à China muito importante. Ela foi precedida, né, de uma viagem aqui do líder chinês, né, e mostra que o Brasil está caminhando numa parceria com este país. Nós temos que nos abrir cada vez mais aos países da Ásia, a China, a Índia, sempre para contribuir para a paz e também para afirmarmos a nossa soberania econômica. Exato. Você tocou num aspecto fundamental, que é essa pressão, esse embate, esse jogo pesado e baixo que a extrema-direita tem feito. E você está no centro, né, desse jogo, porque você integra a mais importante comissão da Câmara dos Deputados, que é a CCJ, a Comissão de Constituição e Justiça. É por ali que tem que passar todo o projeto. E a gente sabe que os embates ali têm sido terríveis e você tem sido uma peça fundamental nesse processo. Conta para a gente um pouco como é
né? Como tem sido esse ano na CCJ? A CCJ agora tem um Czinho a mais, né? A Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, né? Mas essa comissão, onde eu, inclusive, sou o coordenador, né, da bancada do nosso partido, do Partido dos Trabalhadores, do PT, ela reflete também a correlação de forças que nós temos no plenário, que é uma situação muito desafiadora. E isso também coloca desafios muito grandes para o nosso governo, para o governo do presidente Lula. Se nós somarmos, Ângela, e pessoas aí, nossos espectadores, nossos interlocutores, se nós somarmos todos os países do campo da esquerda democrática, centro-esquerda, do PT ao PDT, passando pelo PSB, Partido Socialista Brasileiro, por todos os partidos do campo democrático, né? Pela Rede, Partido Verde, PCdoB, se nós somarmos todos esses partidos que apoiam efetivamente, sem buscar contrapartidas, o governo do presidente Lula e apoiam o povo brasileiro, o projeto nacional, que quer o Brasil como um país emancipado plenamente e que garanta a toda a sua população o acesso aos direitos fundamentais e às políticas públicas, nós temos 140 deputados, né, em torno de 140 em 513. Então, nós temos uma Câmara, é importante colocar isso, uma Câmara onde tem uma grande maioria de centro-direita, mais conservadora, o chamado centrão, né, e uma, não é a maioria, mas uma minoria muito agressiva, que é a extrema-direita golpista. E eles estão também presentes. Essa proporção se reflete na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania. É também uma correlação de forças muito difícil. Então, lá a gente trava embates um atrás do outro, mas muitas vezes, ou quase sempre, a gente perde nas votações. Sobretudo votações que dizem respeito a esses temas fundamentais que nós estamos abordando aqui hoje. A soberania nacional. Mas você tem conseguido adiar votações importantes, tem conseguido colocar muitas questões, levar as pessoas a refletir, né? E a mídia tem que, de alguma forma, mostrar isso. Não, a gente tem falado, nós estamos fazendo um debate amplo, um debate certo, e com apoio também de alguns companheiros e companheiras do PT, de partidos aliados, de partidos do campo da esquerda democrática. A gente vem fazendo um debate muito vigoroso lá. E agora melhorou um pouco, porque nós temos um presidente que é conservador, mas que é uma pessoa mais aberta, que trabalha, que ouve, que escuta. Eu próprio tenho um diálogo com ele. No passado, nós era uma presidente, uma deputada da extrema-direita, né, do PL, né, do partido bolsonarista, dessa turma mais sectária. Né. É importante registrar, já que na Comissão de Constituição e Justiça, a gente vem trabalhando nesse debate dos projetos que estão colocados, né, porque eles realmente confrontam, embora falem, estou falando muito agora de democracia, anistia, direitos humanos, eles falam isso, estão se apropriando, inclusive, nessa manobra golpista, da nossa linguagem, inclusive, dos nossos valores, né, para destruir por dentro. No passado, nós tivemos experiências de golpe, a direita sempre golpista no Brasil. Eu lembrei disso há poucos dias na Câmara, na Comissão de Constituição e Justiça, né? E lembrei que todos os golpes no Brasil foram feitos pela direita, tentados ou realizados. Lembrei a tentativa de golpe contra Getúlio Vargas, que levou Getúlio ao suicídio, em 1954. Lembrei a tentativa de golpe para impedir a posse de Juscelino Kubitschek, quando ele ganhou as eleições. Houve uma tentativa para impedir a posse dele, quando emergiu a figura bonita, né, de um grande militar brasileiro, o Marechal Henrique Teixeira Lott. Tentaram o golpe em 1961, quando o Jânio Quadros anunciou, eles tentaram impedir a posse de João Goulart, e depois o golpe de 64, né? E o golpe dentro do golpe, a coisa mais sanguinária da história do Brasil, o ato institucional número 5, 13 de dezembro de 1968, a ditadura, né? A reconquista da democracia no Brasil foi feita contra a direita, a esquerda democrática, o centro, né? Tancredo Neves, Ulisses Guimarães. Naquele tempo, nós tivemos no Brasil também um centro bonito, né? Um centro democrático, que confrontou também a ditadura. Então, é importante lembrar isso. Eles estão empenhados realmente em destruir a democracia. Eles querem dar um golpe no Brasil. Nós temos que ter muita clareza disso.
E há uma presença realmente que nós temos que ter consciência. A direita está presente no Brasil. Está presente no plano federal, no plano nacional, estadual, nos estados, nos municípios, né? Por razões que nós temos que entender cada vez melhor. Mas lá na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, assim como também no próprio plenário, em outras comissões, com outras companheiras e companheiros, a gente vem tentando resistir e afirmar os valores que nós defendemos. Eu penso que nós, hoje, precisamos colocar em discussão, em debate, os valores que nós queremos. Começando, é claro, pelo Estado democrático de direito. O que representa a democracia, os direitos fundamentais, o respeito à pessoa humana, as famílias, comunidades, as diferenças. Nessa linha fundamental também eu considero a educação. Eu penso que nós temos que discutir a questão da educação no Brasil. Educação pública de qualidade, desde a educação infantil às universidades públicas. Mas discutimos também os conteúdos curriculares. E aí eu penso que uma grande figura que nós temos que recuperar e colocar presente no debate nacional é o Anísio Teixeira, ao lado do Paulo Freire, mas o Paulo Freire era mais um educador popular. E o Anísio pensou realmente a escola com conteúdos democráticos, formação das nossas crianças, dos nossos jovens, com conteúdo, formação acadêmica séria, consistente, mas formar também no campo dos valores, da convivência humana, do respeito, da democracia, da solidariedade, da justiça, da atenção especial com os pobres, com os excluídos, com os marginalizados, que fazem parte da nossa grande e querida pátria brasileira. Então, eu penso que nós temos que afirmar outra questão fundamental no Brasil, que nós temos que debater, nós estamos tentando colocar isso também lá na Comissão de Constituição e Justiça sempre, né? Outro tema fundamental é a questão do direito de propriedade. Eu não sou contra, nós não somos contra o direito de propriedade, é um direito legítimo. Agora, os direitos individuais, hoje, têm que ser também compatibilizados com os direitos presentes na nossa Constituição, que são os direitos sociais, os direitos relacionados com a coletividade, com a comunidade. Então, aí, entra na questão da propriedade, os limites do direito de propriedade, considerando as exigências do bem comum das nossas cidades, dos nossos estados, regiões e do nosso país. A questão do projeto nacional, da nossa soberania, isso implica estabelecer limites para garantir realmente possibilidades de vida, dignidade a toda a nossa população. Nós discutimos sempre a questão da reforma agrária, que é um tema sempre presente, né? Nós conseguimos atravessar o século XIX, o século XX, estamos indo pelo século XIX, século XX, estamos indo pelo século XXI, sem realizar a reforma agrária. Todos os países capitalistas mais desenvolvidos realizaram. Agora, nós temos hoje um grande problema também, que é a questão urbana. As nossas cidades estão ficando inviáveis. Em São Paulo, agora, por exemplo, fui informado, liberaram geral, lá pode construir o que quiser, 100 andares. A mesma discussão está sendo feita aqui em Belo Horizonte. Então, nós temos que estabelecer limites. As nossas cidades estão ficando inviáveis. Bate uma chuvinha um pouquinho mais forte, inunda. A água não tem para onde ir. Não tem áreas verdes, não tem espaços verdes, espaços, né, de terra para colher a chuva. É tudo asfalto e cimento. É cimento sobre cimento. É prédio sobre prédio. Então, nós temos que repensar também as nossas cidades, os espaços de convivência, as praças, os parques, preservar as nascentes, as águas. Ter nas cidades também essa discussão fundamental que nós temos que ter no campo, né? A questão da biodiversidade, né? Um meio ambiente saudável e espaços também para o encontro das pessoas, para a convivência humana. Então, eu penso que nós temos que debater com muita ênfase essas questões. Eu penso que nós, do campo da esquerda democrática, centro-esquerda, nós temos que colocar em pauta esses temas fundamentais, né? Ou seja, temos que contrapor a direita, temos que enfrentá-los, né? Nos seus projetos golpistas, privatizantes. Eles querem acabar com as políticas públicas. Eles querem um Estado mínimo para os pobres, para a classe média, para os pequenos e médios empreendedores, e máximo para eles, para as grandes empresas, inclusive internacionais, e a burguesia brasileira, que eles representam e defendem esses interesses de um Estado mínimo para nós e máximo para eles, o Estado a serviço deles, né? É todo um esquema muito bem montado nesse sentido, de desmonte do Estado, desmonte das políticas públicas, privatizações total, né? O Estado totalmente entregue
ao poder econômico. E nós temos que discutir também com as pessoas a importância do Estado democrático de direito, o Estado para equilibrar as relações, para viabilizar as políticas públicas. E aí eu considero também que nós temos que também aperfeiçoar o Estado, tornar o nosso Estado mais transparente, tornar o nosso Estado mais ético, mais próximo das pessoas. E aí eu vejo um grande desafio para nós, do PT, da esquerda, que é retomarmos alguns temas fundamentais, como, por exemplo, a democracia participativa, o exercício efetivo dos direitos e deveres da cidadania. As pessoas, além de pagar, pessoas que pagam seus impostos e votam a cada 2 anos, cumprem esses deveres, mas é muito pouco. O cidadão que mantém o Estado pagando os impostos, e quem paga mais imposto no Brasil, nós sabemos que são os pobres do imposto indireto, e a classe média assalariada, que tem um desconto na fonte, né? Nós sabemos que essas pessoas que mantêm o país têm que participar do grande debate nacional, do planejamento e do orçamento participativos. Nós temos que retomar a questão do orçamento participativo, da participação efetiva das pessoas na vida do país. Então, nós precisamos trabalhar esse debate. Lá na Comissão de Constituição, a gente vem procurando fazer isso, né? Nos projetos, estamos apresentando bons projetos lá e vamos continuar apresentando, discutindo, né? Tem agora, como eu disse, esse espaço um pouco maior. Eu conversei com o presidente e falou comigo, Patrus, o que vocês apresentaram aqui, eu ponho em discussão. Ele falou, o que é direito de apresentar, eu ponho. O que vocês apresentarem também, a gente põe. Então, está tendo esse espaço um pouco maior lá. Vamos ver se ele cresce, né? Se ele se consolida mesmo, para a gente abrir lá um debate mais amplo. E também levarmos esse debate para as outras comissões, Comissão de Educação, por exemplo, que é fundamental, e também para o próprio plenário da Câmara, onde nós somos uma grande minoria, mas precisamos cada vez mais também colocar as nossas propostas. O que eu sinto, e quero colocar aqui com muita sinceridade, nós temos que fazer um contraponto forte, não tem dúvida, à direita, extrema-direita golpista, com todas essas características que eu mencionei aqui, mas nós temos também, nesse momento, eu penso, o PT, a esquerda democrática, as forças progressistas do país, nós temos que estabelecer também uma conversa mais efetiva com as pessoas. O que nós queremos? O que nós estamos propondo para a sociedade? No plano nacional, no plano estadual, no plano municipal, regional. Eu acho que esses temas que eu mencionei aqui, e outros mais, eu penso que nós precisamos abrir esse grande debate com a sociedade brasileira. Exato. Bom, antes da gente continuar a conversa, eu quero ler aqui, tem muito comentário já, tem pergunta, tem muitas pessoas te saudando, não é? É o caso do Vigílio Dutra Pena, é o caso do Rômulo Reis, que está dizendo também viva Pepe Mujica, é o caso do Ariel, está dando boa noite a todos, é o caso do Rômulo Reis, que está dando boa noite a todos, e o Rômulo, ele inclusive coloca a seguinte questão: Trotsky explicava, com o fascismo não se discute, com o fascismo se combate. E esse combate talvez se dê através da classe trabalhadora organizada. Daí ele pergunta, se é isso mesmo, onde a classe trabalhadora está falhando em vista do surgimento do Bolsonaro e do bolsonarismo, né? Bom, essa é uma pergunta, e já vou te passar uma outra questão que tem também, não tem a ver com isso, mas tem a ver com uma questão que eu sei que preocupa você, que foi ministro de Desenvolvimento Social e Combate à Fome, e que preocupa também o governo, esse terceiro governo do presidente Lula, que é a questão do preço dos alimentos. E aí o Atílio pergunta o seguinte, e o preço dos alimentos? A extrema-direita vai voltar por conta da inflação de alimentos? Ele está exclamando, né? Então, tem essas duas questões que eu já coloco para você, antes da gente continuar. São duas questões muito instigantes, né? A primeira eu vou colocar com o coração muito aberto, e posso encontrar, inclusive, pessoas que discordem, eu respeito, mas acho importante o diálogo, o debate democrático, né? A questão trabalhista faz parte da minha história, né? Durante muitos anos fui advogado trabalhista, sempre do lado das trabalhadoras, dos trabalhadores, dos sindicatos, dos movimentos sociais. Comecei minha carreira acadêmica durante um bom tempo também como professor de Direito do Trabalho. Então, a questão trabalhista, os direitos trabalhistas fazem parte da minha história, das minhas reflexões, estudos. Eu vejo hoje um grande desafio. Eu sinto que a classe trabalhadora há uma mudança, e nesse sentido a direita também operou com uma certa competência.
porque a terceirização é um horror. Então, ao terceirizar trabalhadoras, trabalhadores nas fábricas, indústrias, no setor do comércio, em todos os setores, ao terceirizar, quebra a unidade da categoria, né, que nós sempre tivemos, né, bancários, metalúrgicos, tal. Hoje, essa identidade está muito esmaecida. Eu tenho conversado isso, inclusive, com dirigentes sindicais, e muitos concordam com isso, me trazem dados, elementos que nós temos que discutir, porque realmente a questão trabalhista hoje está muito fragilizada nesse sentido. Primeiro, nós tivemos na Câmara dos Deputados uma deforma trabalhista, uma coisa horrorosa, ainda antes da triste era Bolsonaro, do desgoverno Bolsonaro. Um dos primeiros projetos do Temer, não é? Exatamente. Logo depois do golpe que afastou a presidenta Dilma, nós enfrentamos isso. Eu lembro que eu participei dessa comissão, brigamos lá, mas perdemos. Eu chamei de deforma trabalhista, e um dia um deputado da direita falou comigo assim, o senhor quer voltar a 1943, que é o ano que foi promulgada a consolidação das leis do trabalho no período de Getúlio Vargas. Eu falei para ele, vocês querem voltar ao século XIX. O período anterior ao direito do trabalho, do direito previdenciário, dos direitos que protegem as classes trabalhadoras, né, as pessoas que ganham a vida na sua peleja ali do dia a dia. Então, há um desmonte total. Tá? E esse desmonte, continua hoje, Ângela, esse desmonte continua hoje muito presente. O Supremo Tribunal Federal, que vem tendo posições firmes no campo da democracia, no contraponto ao golpe de 8 de janeiro, que foi antecedido por outras tentativas de golpe, que nós sabemos hoje, até de ameaças de morte e tudo mais, né? Ao presidente Lula, ao vice-presidente, ao ministro do Supremo, etc. Né? Assim, vem tendo uma posição muito correta nesse campo democrático e tudo, da política, no campo econômico, social, os direitos trabalhistas estão sendo desqualificados. Sabe, assim, aí vem outras questões, além da questão da terceirização, a dificuldade, por exemplo, que nós estamos tendo por colocar em votação, né, o fim do 6 de 1, né? Trabalha 6 dias, descansa 1, quando descansa, né? Queremos ampliar o tempo de lazer, o tempo de descanso das classes trabalhadoras e tudo. Todas as dificuldades estão muito presentes hoje, e a gente sente que não é uma presença, não é resistência dentro do Congresso apenas. Estão presentes também, como eu disse, nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. Essa onda direitista ganhou força nesse sentido e, sobretudo, eu falo com muita tristeza, como advogado militante que fui, e meu compromisso com o direito, muito presente também do Poder Judiciário. Sabe, assim, inclusive na Justiça do Trabalho, onde eu converso com advogados, com ministros, juízes, alguns foram até meus colegas, contemporâneos, e continuam comprometidos, mas eles têm me dado essas informações também das dificuldades que eles enfrentam com outros juízes, ministros, embargadores, né, que estão também com essa visão muito liberal, né, assim, avançou. E aí entra uma coisa que você mencionou muito bem, que nós temos, que é a questão dos meios de comunicação, né, a questão do celular, né, a questão essa redução da reflexão, do pensamento e tudo, né, assim, além das redes sociais, a imprensa tradicional também no Brasil, com honrosas exceções aqui e ali, a carta capital aqui, alguma coisa ali, é extremamente conservadora. A gente liga a televisão, os vários caras, é a mesma coisa, é o individualismo, é o consumismo, seja nos programas, nos noticiários, na propaganda, né? É o mesmo, estão embutidos ali os valores do neoliberalismo, da direita, né? Essas questões fundamentais, é o individualismo, nenhuma dimensão, nenhuma referência efetiva à nossa dimensão comunitária, coletiva, é o individualismo, o consumismo e a busca do dinheiro, do lucro e do ganho a qualquer preço. Propaganda de banco, propaganda disso, de aplicação, isso que o Buxiga lembrou muito bem. Está faltando, né, para nós, para grande parte das pessoas, essa ideia de um ideal, né, de princípios, de valores, o que nós queremos da vida, o que nós queremos para a nossa família, para os nossos filhos, para os nossos netos, mas também para as demais pessoas, essa dimensão mais coletiva, comunitária, esse compromisso com a vida, com o bem comum. Então, é uma coisa assustadora. Isso reflete dramaticamente, a meu ver, no campo das relações trabalhistas.
É um desmonte que nós estamos vendo, seja nas leis, seja na própria interpretação delas, cada vez mais restritivas e cada vez mais acolhendo e atendendo às demandas do capital, como se o dinheiro fosse realmente o último capítulo da história humana, né? Esse é um ponto que eu queria refletir. E o outro ponto também, nós temos que refletir, é a questão dos alimentos. Eu acho que está avançando bem agora, está tendo uma retomada, porque aí tem que ter uma... Nós estamos falando, o Brasil, quando eu falei que o Brasil ainda é um país dependente no campo econômico, com todos os esforços do governo Lula, as nossas lutas e tudo, é que nós temos uma economia basicamente voltada para a exportação. O exportar é muito bom, tem que exportar mesmo, mas a primeira demanda de um país soberano, como nós queremos o Brasil, é atender as demandas do seu povo, atender as necessidades do seu povo. Então, o primeiro passo de uma agricultura a serviço do país, produção, é produzir alimentos para atender o mercado interno. Arroz, feijão, mandioca, né? Farinha, fazer farinha, milho, que possibilita carne, alimento de animais que, né, bovinos, suínos, aves, etc., né? Então, esse é um passo fundamental. Outro dia eu fiquei feliz com notícias que o Brasil está produzindo arroz como fazia já há alguns anos. Alguns anos atrás, nós estávamos importando arroz, importando feijão. Então, isso é uma coisa que... A primeira coisa é isso, tem que produzir alimentos. Um país como o Brasil, com a extensão territorial que nós temos, com a fertilidade do nosso solo, a maior reserva de água do mundo, então, e garantir armazenamento, guardar esses alimentos para atender situações emergenciais, excesso ou falta de chuva, calor, ou mesmo preço muito alto, às vezes, tem que ter uma reserva. Nesse sentido, está retomando um espaço que foi totalmente ignorado não, foi, né, defasado, foi destruído pelo governo anterior, que é a questão da Conab. A Conab é fundamental, eu tenho conversado, inclusive, com o presidente da Conab, e tenho me dado informações, nós estamos melhorando, estamos retomando, porque na Conab você guarda alimentos. O Estado estimula a produção de alimentos para o consumo interno, né? E na safra, no período da safra, o preço é mais barato. Ele compra por um preço justo, para não ter que exportar, compra por um preço justo para fazer reserva, fazer estoque de alimentos básicos. Então, eu vejo que nós estamos retomando esse caminho, tendo que agilizar cada vez mais, fazer cada vez mais com empenho, com determinação, que são essas duas coisas básicas. Produção de alimentos, apoio à agricultura, especialmente à agricultura familiar, né, que produz para o consumo interno, pequenos e médios produtores, né, e essa política de compra de alimentos para guardar, para ter safra do Estado mesmo, política de Estado. Nós temos que defender um Estado democrático, democraticamente forte, para garantir a vida das pessoas, né? Garantir a segurança alimentar das pessoas, que é o primeiro direito fundamental, né? É o pressuposto de todos os demais direitos, a segurança alimentar. Eu aprendi na roça, na minha infância, eu fui criado na roça, porque tem essa relação muito forte também com a questão da agricultura. Eu aprendi que eles falavam assim, de barriga vazia ninguém pensa. É mais radical, de barriga vazia ninguém vive. Então, o primeiro degrau para o exercício da cidadania, dos direitos, é a segurança alimentar, a alimentação saudável também, é outro grande desafio nosso hoje, né? Então, eu penso que nós estamos caminhando, mas temos que acelerar esse prazo e mobilizar cada vez mais, levar essa discussão para a sociedade, para que a questão da segurança alimentar se coloque também nos municípios, nas regiões, nas micro-regiões, né? Nos estados, e como está fazendo o nosso governo, também na questão nacional. Mas eu penso que esse é o grande caminho que nós temos que ir trilhando. Apoio à agricultura, especialmente à agricultura familiar, apoio à produção de alimentos que atendam às demandas do nosso mercado em primeiro lugar. E depois a Conab, que é muito... E a retomada de outras políticas, que avançamos muito no passado, e foram todas destruídas pelo desgoverno passado, né? O programa, o PAA, né? O Programa de Agricultura, né? O PNAE, o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Então, uma série de produtos também de compra de alimentos, agricultura, etc., que foram desconstruídos. Então, eu penso que nós temos que retomar essas políticas para garantir esse direito básico, primeiro degrau da cidadania, da dignidade humana, o direito humano à alimentação adequada. Exato. Você colocou muito bem essa questão, né? Seja a dos alimentos, né? Seja da questão do desmonte, né? Da legislação trabalhista, e a mídia corporativa, que você também mencionou, não mostra nada disso, ao contrário,
do jeito que ela noticia, né, as coisas, os fatos, né, não têm passado, assim, aconteceram do nada, mas sempre tentando jogar a responsabilidade de problemas, às vezes de graves problemas, no colo do terceiro governo Lula. Eu vou dar um exemplo que está aí, né, nas manchetes dos jornais, que é a fraude no INSS. Fraude no período Temer e Bolsonaro, mas a mídia não coloca isso e tenta jogar no colo do governo Lula. Você acha que, enfim, a forma com que o governo está tentando combater essa tentativa da mídia, né, de trocar a paternidade dessa fraude, está sendo eficiente ou não? Teria que fazer mais alguma coisa? Está caminhando, mas o problema é exatamente esse que você colocou muito bem, Ângela. É a questão da mídia, né? Nós defendemos, né? Nós que defendemos a democracia, eu defendo a democracia desde a minha infância, quando veio o golpe de 64, eu tinha 12 anos de idade, né? Então, desde a minha juventude, adolescência, nós que defendemos a democracia participativa, o Estado democrático de direito, a gente defende a liberdade de imprensa, sempre, né? A liberdade da mídia. Agora, nós temos que discutir isso, você coloca muito bem, eu sei que você é uma grande estudiosa disso, eu gosto muito de ouvi-la sobre isso também. Agora, é porque a mídia se tornou, a grande mídia, né, se tornaram grandes empresas capitalistas. Eles defendem os seus interesses. Não vou ficar citando nome aqui, não, mas é só pensar. As emissoras de televisão no Brasil, ligadas com emissoras de rádio, ligadas com jornais, com revistas, e agora com grande poder também nas redes sociais, estão entrando também, cada vez mais. Então, eles defendem também, vamos colocar isso com clareza, nós temos que discutir isso, para garantir efetivamente a liberdade de imprensa, a liberdade de comunicação, que as pessoas sejam realmente bem informadas do que está acontecendo, nós temos que debater isso. Porque a grande mídia no Brasil, grandes empresas, estão a serviço do capitalismo, é o mundo delas. Então, na hora do vamos ver, eles são um partido do capital, partido do dinheiro, partido do lucro. As informações são podadas, são direcionadas. É isso que nós estamos falando aqui, no sentido, inclusive, de formar a cabeça das pessoas, de impedir o espaço do conhecimento, da reflexão, do diálogo, do debate, né? Não, esses caras têm uns interesses muito bem postos. Eu tenho visto isso, tenho assistido, eu estou ligando com frequência a televisão à noite para ver as notícias, acompanhar, é uma coisa terrível. Eu vejo, por exemplo, eu assisto muito um canal francês, ele passa em espanhol, dá para a gente entender direitinho, com um pouco de boa vontade, France 24. É um canal francês, ele é um canal público, mas é verdadeiro. Você pode discordar uma coisa aqui, por exemplo, coisas que aqui no Brasil, não é só essa questão do capital, não. Que notícia nós temos aqui no Brasil dos países africanos? Lembrando que a África é reitero, né? A África é uma das nossas mães, né, fundadoras, né, os afro-brasileiros, né, hoje, inclusive, 13 de maio, foi ontem, né, hoje é 14, né, hoje é 13 de maio, hoje, né, o dia da abolição, que ficou só na abolição, né, não teve desdobramentos concretos, como seria necessário, né, tudo mais. Mas não está notícia nenhuma dos países da América Latina, nenhuma notícia dos países africanos, sabe, assim, as notícias internacionais são filtradas. A guerra de Israel na Palestina são filtradas as informações. Esse canal francês me informa de uma maneira mais geral. Então, eu me coloco aqui uma questão que eu acho que nós temos que debater, se nós não temos que discutir no Brasil uma televisão, meios de comunicação públicos. Não é estatal, não. O Estado não é assim, mas estabelecer de uma forma democrática, mas que sejam públicos, que tenham um compromisso efetivo com a verdade, com a notícia, em esclarecer bem as pessoas, em informar, em estimular, inclusive, o debate democrático, a reflexão a partir dos acontecimentos, dos fatos, né? Então, isso eu considero fundamental. A nossa imprensa, realmente, é uma tristeza. Sabe, eu vejo, não tem nenhum compromisso nesse sentido. Para nós que defendemos, e sempre defendemos a liberdade de expressão, a liberdade de comunicação, a livre imprensa, ela está hoje totalmente, na sua esmagadora maioria, a serviço do capital, a serviço do dinheiro. Portanto, nessa linha do neoliberalismo, do Estado mínimo, portanto, radicalmente contrários ao governo que o presidente Lula está
buscando implementar no país um governo nacional, um governo democrático que contemple todos os setores da sociedade com atenção, um olhar mais amoroso, mais carinhoso para as pessoas, as famílias e as comunidades mais empobrecidas. Então, esse eu penso que é um problema delicado, um grande desafio que nós temos no Brasil, sabe? Para retomarmos, de fato, aprofundarmos o espaço democrático, essa questão de como nós vamos confrontar essa questão dos meios de comunicação. E penso também, Ângela, que nosso governo, nós também, às vezes, lá na Comissão de Constituição e Justiça, por exemplo, os meios, a aprovação de rádios locais, regionais, rádios comunitárias, é aprovado no pacote, não tem discussão, não. Sabe assim, aqui então passa. Sabe assim, nós temos que discutir isso, ué. Sabe assim, discutir também a comunicação local, regional, as emissoras de televisão, de rádio, e discutir a questão das redes sociais. Esse é um grande desafio também nesse sentido. Quer dizer, a comunicação hoje, seja nas redes sociais, seja dessa imprensa tradicional, ela está comandada por grandes grupos econômicos, né, por setores financeiros poderosos, profundamente vinculados, portanto, a essa ordem do capital internacional. Exato. Bom, tem várias coisas para a gente tocar ainda, mas eu quero pegar 2 pontos. Um é a questão do deputado Glauber Braga, não é que, enfim, nos próximos, 50 dias, 50 e poucos dias, essa questão vai ser decidida na Câmara, não é? No plenário da Câmara. Qual a avaliação que você faz? Tem chance dele garantir a permanência do mandato ou não? Lá na Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, nós perdemos. Foi um grande debate. Foi um momento também, eu coloco isso, no debate nós ganhamos. Sabe assim, e o Glauber teve também um papel muito bom. As falas dele, as intervenções, foram momentos... Aí, na hora de votar, aquela coisa, né? Aí, e o que é mais grave é que o chamado Centrão, inclusive partidos que estão participando do nosso governo, caminham todos para a direita, sabe? Mas foi um grande debate. O Glauber está fazendo uma andança aí pelo Brasil, estou achando interessante. Ele esteve aqui em Belo Horizonte, eu não pude estar com ele, eu estava em Brasília, mandei uma mensagem e tal, mas ele tem procurado, tentado criar um clima na sociedade, sabe? É uma coisa inaceitável. Inaceitável. O Glauber está sendo processado, correndo o risco de perder o mandato, defendendo posições pessoais dele. A primeira condição que tem é que um deputado não pode ser punido pelas suas palavras e pelos seus votos. Claro, né, João? Mas eu falar firme, eventualmente contra alguém, as posições de alguém, como o Glauber colocou contra o próprio presidente da Câmara, mas a posição dele, das ideias dele. Sabe? Então, nós estamos trabalhando muito no sentido de que a Câmara, o plenário, não confirme o que foi votado no CCJ. Há uma ideia também, uma informação, de que mesmo algumas forças mais conservadoras estariam trabalhando nesse sentido, de buscar talvez uma pena, uma suspensão, alguma coisa, mas não a perda do mandato. Nós queremos que não tenha nada, nós queremos que ele possa exercer plenamente o seu mandato, sem nenhuma punição. Nenhum parlamentar pode ser punido, né, pelas suas palavras, pelas suas posições, né? E o Glauber é uma pessoa ética, né? Não tem nenhuma acusação contra ele em campo nenhum, do ponto de vista ético, do ponto de vista dos valores. Na verdade, eles estão dizendo o seguinte, estou colocando ali, como se o Glauber tivesse dado reagiu, né? A acusação é essa. Ele com a mãe doente, já enfermo, vivendo a sua fase terminal, e um provocador. Então, o Glauber reagiu, deu um empurrão, deu um murro, então, nada também que tenha causado maiores consequências. Mas isso não é isso aconteceu muitas vezes na Câmara. Na verdade, o Glauber está sendo processado pelo ex-presidente da Câmara, que realmente considerou que o Glauber foi desrespeitoso com ele. Isso que está por trás. É a denúncia do orçamento secreto, né? Que hoje controla 50 bilhões do orçamento, né? E retirando poder da mão do executivo. Exatamente. Agora, a questão do orçamento secreto, nós estamos denunciando. O que o Glauber fez também, eu acho que está no campo democrático, ao fazer a denúncia do orçamento secreto, ele vinculou diretamente ao então presidente da Câmara. Sabe assim, o presidente, além de outros procedimentos também não muito aceitáveis do presidente da Câmara, que o Glauber enfrenta sempre, né, com muita correção, com muita combatividade, com muita coragem, inclusive. Então, nós estamos trabalhando
nesse sentido de que o plenário deu um prazo maior de 60 dias, né, exatamente para conversar, ver como é. Eu sinto que alguns deputados que até na Comissão de Constituição e Justiça votaram a favor estão reavaliando um pouco, porque, de fato, o debate foi muito desgastante para eles. E, certamente, nós vamos fazer no plenário também um debate muito vigoroso, sabe, assim, eu tenho a expectativa, é fundamental, Ângela, que eu acho hoje, que a sociedade tenha uma participação política maior. O Congresso Nacional, Câmara dos Deputados, Senado, especialmente a Câmara, onde estou presente, tem uma participação maior, agora no meu 4º mandato, o Congresso, a Câmara, são muito sensíveis à opinião pública. Então, nós precisamos também fazer um trabalho para que a sociedade brasileira comece a ter uma participação política maior. Né? A questão dos sindicatos, que nós falamos aqui, a retomada do movimento sindical, movimentos sociais, associações comunitárias, a juventude. Nós temos que disputar a juventude, sabe? É importante isso, né? Uma questão como a do Glauber tem que ser também tratada pela sociedade. E como você colocou muito bem, os meios de comunicação não ajudam, né? Assim, uma imprensa livre, democrática, assumiria, né? A defesa de um mandato parlamentar. Você caçar um jovem deputado ético, honesto, combativo, né? É empobrecer o poder legislativo. É uma ação, né? É uma cassação dentro do poder legislativo. Nós tivemos na ditadura, as pessoas foram caçadas, direitos políticos suspensos, isso agora é um procedimento da própria Câmara, nesse sentido. Então, é fundamental também que a gente trabalhe na sociedade, além do trabalho que nós estamos fazendo e vamos intensificar na Câmara, para que o Glauber não seja punido, eu penso que é muito importante também, isso nós estamos fazendo aqui, que as pessoas se mobilizem, se manifestem, escrevam, mandem mensagem para os deputados, para que a gente possa efetivamente preservar a democracia no Brasil. Esse é um problema que eu considero hoje um grande desafio. Existem forças políticas, econômicas no Brasil empenhadas em destruir a democracia. A questão do fascismo mesmo, foi mencionado também, sabe assim, é o golpismo. Né? Já foi dito no passado, por um político, eu esqueço, a democracia no Brasil é uma planta frágil. Nós temos que consolidar o processo democrático, e consolidar o processo democrático implica impedir que um parlamentar limpo, ético, jovem, combativo, tenha o seu mandato cassado pela própria Câmara. Então, esse é um debate que nós temos que fazer, sabe? Assim, nós estamos presentes desse debate. Foi até bom você ter colocado, dá mais ânimo para a gente, para retomar essa questão lá em Brasília com muito vigor, para preservarmos o mandato do Glauber. Sim. Tem muita gente chegando agora, como a Vânia Regina, a Sofia Diniz, a Beth Araújo, e estão dizendo, ai, meu Deus, eu perdi e tal. Olha, essa entrevista fica no YouTube para todo sempre, ela está lá. Você que está chegando agora, você pode, assim que a entrevista terminar, você pode ir lá no YouTube e assistir ela na íntegra, começando de onde você quiser, do começo, do meio, mais perto do fim, mas está lá, né? Essa é uma das vantagens, tem muitas desvantagens, mas essa é uma das vantagens, né, das plataformas, né? A gente precisa ter a nossa plataforma de tecnologia aí, né, digital. Bom, então é isso. E aproveitar também para pedir as curtidas, né, gente? Porque essa aqui, Toque do Coletivo Alvorada, é uma mídia independente, a gente não tem rabo preso com ninguém, nem com banco, nem com o agro, né? Aqui o agro não é pop, né? A gente não tem rabo preso com ninguém, e aí a gente pode dar as notícias como elas são e entrevistar as pessoas as mais diversas, as mais amplas posições, sem fazer concessão a quem quer que seja, né? Mas a gente precisa do apoio de vocês. Como vocês podem apoiar? Curtindo, compartilhando, porque no compartilhamento os algoritmos entendem que a gente é importante, a gente tem pernas, braços e asas para ir mais longe, não é? E mais pessoas ficam informadas do que a mídia corporativa esconde delas, não é? Então, bota lá, né, o compartilhamento dessa entrevista no grupo de amigos, no WhatsApp da família, onde vocês puderem nos levar mais longe, né? Bom, Patrus, a gente não pode finalizar essa entrevista sem te ouvir sobre Minas Gerais, né? E sobre esse desastre, desgoverno que tem sido o Romeu Zema.
E a última, né, coisa, eu diria a penúltima, né, porque a pior ainda deve acontecer, que ele fez foi esse projeto de mandar para a Assembleia Legislativa a proposta de privatização da Copasa e da CEMIG. No caso da CEMIG, já estava praticamente resolvido, né, com o governo federal, mas ele insiste em torrar as empresas públicas mineiras, possivelmente pensando no futuro político dele, e deixa o Estado desastrado. Você que foi introdutor do orçamento participativo, né, quando prefeito de Belo Horizonte, como é que você vê essa administração do Romeu Zema? Antes de falar desse desgoverno, né, desse retrocesso lamentável que nós estamos vivendo em Minas Gerais, eu quero fazer uma referência rápida, Ângela, à questão do orçamento secreto. Você mencionou que havia também a questão do nosso companheiro Glauber. É uma coisa inaceitável, né? Assim, é um orçamento que você não sabe para onde vai, não tem nenhuma, não identifica o parlamentar responsável, não especifica o valor e não especifica o destino. Então, é uma coisa completamente fechada. Nós temos que lembrar que é dinheiro público, é dinheiro do povo, né? O orçamento é um dinheiro que vem. Por isso que eu acho importante a participação das pessoas. Por isso que nós implantamos, quando eu fui prefeito de Belo Horizonte, o orçamento participativo, né? As pessoas que pagam impostos, que garantem os espaços do Estado em todos os níveis, municipal, estadual, nacional, têm que saber de onde vem e para onde vai o dinheiro público. Isso é uma questão fundamental, né, que eu queria colocar com muita clareza aqui, porque é inaceitável isso. Você pode até discutir a questão do orçamento quando ele é feito corretamente, mas o orçamento secreto, né, ninguém sabe para onde vai o dinheiro, quem vai receber, e fica também o nome do deputado também não aparece, não é preservado. Então, isso é muito negativo, nós estamos rigorosamente contra esse processo e temos que lutar cada vez mais para que o orçamento seja aberto, transparente e que as pessoas participem, né? Agora, o orçamento secreto está na raiz da eleição de muitos prefeitos e vereadores, não só em Minas Gerais, diria até uma maioria, mas no Brasil inteiro. E tem a ver com o que nós estamos vivendo. 2026, né? E tem a ver com o que nós estamos vivendo, essa onda direitista, né, os municípios, os estados, né, o desgovernador aqui de Minas, que nós tivemos também com o governo anterior no plano nacional, o desgoverno do Bolsonaro, tem a ver com isso também, né? Quer dizer, as pessoas têm que ter informação, têm que ter participação, né? Assim, o uso indevido do dinheiro público escondido é inaceitável, sabe? Essa é uma coisa que nós temos que ter muito... Por isso que eu insisto muito, sabe? Eu tenho insistido muito nisso, quando a gente fala da soberania nacional, soberania popular, eu estou sempre dizendo, gente, a soberania pressupõe a presença do povo. Um país soberano é soberano em função do seu povo. A soberania popular, inclusive, tem muito isso, né? É o povo exercendo plenamente a sua cidadania, os direitos e deveres da nacionalidade, da cidadania. Agora, com relação à questão do desgoverno aqui em Minas, essa onda também. Primeiro, é um governo neoliberal, privatista, né? Estado mínimo para os pobres, para a classe média, para os trabalhadores, para a juventude, máximo para os interesses que eles defendem, os ricos, os poderosos, né? E com essa questão, eu vou colocar mais uma ênfase, é claro que rigorosamente contra também a privatização da Copasa, são espaços públicos, empresas públicas fundamentais, a Copasa e a CEMIG. Mas eu vou falar particularmente da CEMIG, que é uma coisa que eu acompanhei, que eu vivi. Na minha infância, passei uma boa parte da minha infância na roça, né? Meu pai é produtor rural, né? Na fazenda que nós morávamos, na roça, não tinha luz elétrica. Eu convivi muito com lampião, com lamparina, né? Assim, então, quando Bocaiúva da minha infância tinha luz até às 10 horas da noite. Um dia, viajando de avião, fazendo viagem de trabalho, quando eu estava no Ministério, se não me engano, fazendo uma viagem de trabalho, um avião público, viajando mais baixo um pouco, eu fiquei encantado com Minas Gerais. Luz para todos os lados, cidadezinhas pequenas, distritos iluminados, luz na área rural. O presidente Lula não teria feito aquele belo programa do Luz para Todos
se não tivesse a empresa pública, além da CEMIG, a Eletrobras e tudo. Então, a CEMIG cumpriu um papel belíssimo, cumpriu e cumpre um papel belíssimo em Minas Gerais, estimulando e possibilitando a industrialização em várias regiões de Minas. E garantir luz elétrica para as pessoas é um direito fundamental. Luz elétrica não pode ser privatizado, não. A luz que ilumina as nossas casas, a luz que ilumina as escolas, os hospitais, os postos de saúde, a luz que ilumina as nossas cidades, possibilitando a convivência humana, o encontro de pessoas. Então, é uma coisa assim, inaceitável isso. E a CEMIG é um patrimônio mineiro, né? E faz parte da história dos bons políticos mineiros, que não eram de esquerda, mas eram dignos, né? Ela foi pensada inicialmente no governo Milton Campos, depois ela começou a ser implementada no governo Juscelino Kubitschek. O Juscelino foi governador de Minas, né? E vem consolidando e prestando esse belíssimo serviço ao nosso Estado. Minas tornou-se um Estado iluminado, né, com a CEMIG. Então, é inaceitável isso. Nós estamos, inclusive, convocando uma reunião, vamos ter na próxima semana, uma reunião da bancada, dos deputados federais do PT aqui de Minas, deputados estaduais, para a gente discutir esses projetos da Copasa e da CEMIG. E, agora, eu insisto nisso, nós temos que fazer um trabalho também pedagógico. Nós, parlamentares, nós que estamos no mundo da política, comprometidos aí, né, com os valores éticos da política, né, nós temos também que fazer um trabalho de base, um trabalho com as pessoas, fazer um trabalho pedagógico, retomar um pouco o que nós já fizemos no passado, na igreja, as comunidades eclesiais de base, trabalho de base, porque as pessoas têm que participar desse processo, né? As pessoas têm que manifestar. Nós temos que retomar a questão da sociedade como um espaço político também. Senão esse desmonte vai crescendo cada vez mais. Porque são governadores, como foi o presidente Bolsonaro, estão a serviço do capital, não tem nenhum compromisso com a vida, com o bem comum, nenhum. Em nenhum momento eles falam, né, do bem, ou então falam demagogicamente, né, da boca para fora. Então eu considero muito grave isso, sabe, assim, tanto a Copasa como a CEMIG. Mas eu confesso, a Copasa é importantíssima também, mas a CEMIG fala fundo no meu coração. Já faz parte da minha história. Eu acompanhei, né, o processo de eletrificação na roça, onde eu passei a infância, em Bocaiúva, no interior de Minas, sabe? O Estado foi sendo iluminado cada vez mais, assim. Então, a luz elétrica, a eletricidade, é um bem comum, é um valor fundamental para a vida, né? E colocar isso nas mãos do setor privado vira matéria de lucro. Então, vai ter luz elétrica quem puder pagar, né? Vai ter e ela vai perder essa dimensão que ela tem, né? Essa dimensão comunitária, a luz da cidade, os espaços públicos e tudo. Então, eu penso, agora, eu considero isso, vamos fazer uma luta forte, nós vamos trabalhar sério dentro do PT, está tendo uma ação integrada aí com a bancada federal, com a Assembleia, vamos envolver. Agora, eu quero deixar claro, assim, que é muito importante para mim hoje, estar em Brasília, fazer o trabalho lá no plenário, uma comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, apresentar bons projetos, discutir os projetos, mas eu penso que um grande desafio que nós temos hoje também, e eu me coloco como militante político, porque eu gosto de fazer minhas viagens. Então, sexta-feira eu estou pegando a estrada, para a gente discutir com as pessoas. É fundamental que as pessoas exerçam a sua cidadania, que as pessoas se posicionem, que elas tenham consciência do que está acontecendo, porque, como nós vimos muito bem aqui, né, Ângela, os meios de comunicação não ajudam. Eles não informam as pessoas. Pelo contrário, eles querem desinformar, querem reduzir o espaço de consciência reflexiva, de consciência crítica, de visão efetiva, né, das questões coletivas, comunitárias, seja no plano municipal, seja no plano estadual, no caso aqui de Minas Gerais, seja no plano nacional. E essa questão da Copasa e da CEMIG, nós temos que levar para a população, discutir. As pessoas têm que se colocar. Isso é um retrocesso lamentável. Sabe? Isso é uma coisa que nós não podemos aceitar. Então, vamos continuar na luta forte, vamos marcar presença no plenário, na Câmara Federal, aqui as nossas companheiras e companheiros na Assembleia. Mas eu insisto nisso. Nós temos que buscar cada vez mais informar as pessoas, conversar com elas, para que as pessoas comecem nos seus espaços a exercer e exercitar os seus direitos e deveres de cidadania. Soberania nacional pressupõe um povo atento aos seus direitos e atento a essa dimensão coletiva que nos irmana
nos nossos municípios, nos nossos estados, Minas Gerais. Então, é um estado tão importante para o Brasil, né? É o estado que mais parece com o Brasil. Nós temos comunicação com o Brasil inteiro. Eu estive agora outro dia no Mato Grosso do Sul, né? Eu falei com o pessoal lá, gente, vocês são vizinhos de Minas, viu? A ponta do Triângulo Mineiro bate aqui no Mato Grosso do Sul. Nós temos interlocução com o Brasil inteiro, um estado importante, uma tradição cultural belíssima, uma contribuição ao Brasil notável em vários aspectos, no campo cultural, no campo político, no campo econômico, social, dos valores. Nós não podemos deixar que um desgoverno como esse... Por isso é importante também, além de enfrentarmos a questão da CEMIG, da Copasa, nós começamos a enfrentar também em 2026 e pensarmos num governo que não seja, mesmo que não seja um governo de esquerda democrática, como nós queremos, que seja pelo menos um governo de centro democrático e que abra as portas para um diálogo efetivo, fraterno, com o nosso campo, o campo da esquerda, dos nossos valores. Minas hoje, nesse sentido, dá uma tristeza, né? Ver o nosso Estado nas mãos de um desgovernador que não tem nenhum compromisso, né, com o nosso Estado, com a nossa história, com a nossa cultura, com os nossos valores, e de colocar Minas no lugar que o nosso Estado merece estar sempre, né? Que é um Estado fundamental para garantir o projeto nacional brasileiro e a nossa soberania. Exato. E agora, por outro lado, Pátrio, você coloca muito bem que é preciso mobilização, né, das pessoas e tal. A mídia não ajuda de jeito nenhum, ao contrário. Ela, quando trata da questão da privatização, ela coloca a ineficiência dessas empresas. E aquela velha jogada, né? Pelo lado de governos entreguistas, como o do Zema, é ir sucateando para as pessoas ficarem satisfeitas com os serviços e ficarem, digamos assim, anestesiadas no que diz respeito à privatização. Por parte da mídia, não é a jogada de sempre. Aí eu te pergunto, claro que essas viagens que você tem feito, praticamente todo fim de semana quase, eu tenho acompanhado, né, nos diversos pontos de Minas Gerais, a gente olha pelas suas redes sociais e vê que você está realmente se mobilizando. Como é que você tem sentido as pessoas, né? Porque realmente temos aí 2026 pela frente, já se fala com bastante intensidade, né, na disputa no plano federal. O presidente Lula, possivelmente, eu espero que sim, seja o candidato, mais um mandato, né? Agora, aqui em Minas Gerais, a coisa está muito, muito calada, digamos assim, e os nomes que aparecem estão longe de serem muito progressistas. E aí, nós vamos ter pela frente, de novo, um governo conservador em Minas? Nós estamos hoje, Ângela, discutindo o Partido dos Trabalhadores. Nós vamos ter agora a renovação das direções no plano municipal, estadual e nacional. Uhum. Né? Hoje mesmo, pela manhã, eu participei aqui do lançamento da nossa candidata à presidência do PT no Estado, que é a nossa companheira Leninha, deputada estadual. Né? Foi um evento bonito, com muitas pessoas. Né? Agora, porque eu considero, que vou ser sincero também, né, gente? A gente tem que colocar as coisas. O PT precisa, isso que eu falei, o PT precisa, no plano estadual, sobretudo, aqui em Minas, e no plano municipal também, aqui em Belo Horizonte, o Partido dos Trabalhadores precisa retomar, né, uma presença mais efetiva, interlocução com a sociedade, interlocução com as pessoas, com as universidades, com as igrejas, interlocução com os movimentos sociais, afirmar também propostas, projetos, sabe assim? Nós temos, há muitos anos que eu não vejo o PT aqui em Minas fazer um seminário, promover um evento efetivo, uma boa publicação, promover um debate, uma reflexão séria sobre os desafios que nós enfrentamos hoje em Minas Gerais, no campo político, econômico, social, cultural, né? Também no campo dos valores, né? Então, eu penso que esses são desafios que nós temos que ter, nesse sentido assim, de, né, mobilizar o PT e o campo da esquerda, centro-esquerda, para nós também. E, nesse sentido, eu tenho, essas viagens que eu faço para o interior, eu sinto que as pessoas me fazem muito bem, sabe? Assim, eu gosto muito dessas viagens. As pessoas do interior estão muito desarmadas, muito bem intencionadas. E elas discutem muito bem, põem a gente muito a par das questões locais e regionais. Sabe, assim, muito... Agora, às vezes, falta para elas, e a gente leva um pouco também, um espaço para uma reflexão maior no plano estadual e no plano nacional. É isso que você colocou muito bem. As informações não chegam.
nós temos uma mídia direcionada, né? As redes sociais também, com as suas limitações, que nós sabemos muito bem, né? O que está por trás, né, de tudo isso. Então, eu penso que esse é um caminho que nós temos que buscar. Eu vejo, assim, realmente, nós estamos, assim, eu confesso para você, eu não tenho nenhuma clareza com relação a 2026, a não ser trabalhar pela reeleição do presidente Lula. Aqui em Minas está muito em aberto ainda. Tá? Assim, exatamente por isso, porque eu sinto que não aconteceu o Zema de graça, não. Sabe, assim, uma trombada dessa na história de Minas, né? Uma trombada com os nossos valores, né? Os valores democráticos de Minas, os valores humanitários, culturais e tal, veio também porque nós perdemos um pouco, né? Assim, a nossa capacidade de estar presente, de dialogar com as pessoas, de ter propostas. O PT tem presença aqui em Minas. Nós temos um bom número de parlamentares, deputados federais, deputados estaduais. Agora está faltando a gente integrar melhor e passarmos uma interlocução mais efetiva com a população, de ouvirmos mais a população, de levarmos também mais informações, e ter esse papel que você colocou muito bem, que é um grande desafio, que é a questão da comunicação, dos meios de comunicação. Sabe, assim, então as pessoas ficam muito fragmentadas nas suas regiões, nos seus lugares, com reflexão bonita, né? Mas sem maiores informações do que está acontecendo no Estado, do que está acontecendo no país, os vínculos também internacionais, nesse momento que nós estamos vivendo essa crise mundial também muito delicada, né? Muito grave, né? Assim, e sempre com essa questão econômica, com essa direita sempre muito presente, atuante, né? Então, eu penso um grande desafio aqui para nós da esquerda, do campo da esquerda democrática, né? Especialmente o Partido dos Trabalhadores, o nosso PT, é que a gente tenha também mais clareza do que nós queremos. Não dá para ficar só brigando com a direita. Temos que brigar, sim, enfrentar, defender a democracia. Nós temos que dizer também o que nós queremos para Minas Gerais. Qual é o nosso projeto? Defender a CEMIG é fundamental, defender a Copasa é fundamental, temos que fazer isso com muito vigor. E eu penso que estão fazendo até com uma certa timidez, né? E aqui tem uma questão, né? Às vezes o Estado, algumas empresas, às vezes, realmente deixam brechas, né? Eu falei, a gente tem que defender o Estado democrático de direito, né? Uma democracia economicamente fortalecida, né? O Estado presente, mas nós temos que ter mais transparência, mais ética, mais prestação de contas. Agora, a CEMIG é um modelo, a CEMIG é esplêndida, sabe assim? A CEMIG foi sempre uma grande empresa, transparente, presente. Você colocou um ponto belíssimo, que eu concordo plenamente. Eles começam a desmontar, começam a fazer com que a empresa fraqueje aqui, apresente deficiências ali, para, inclusive, baratear o preço e privatizar ainda mais barato, para facilitar a entrega, os interesses que eles representam e defendem. Então, esse debate, nós precisamos levar isso para a sociedade, para os movimentos, sabe, assim, para o nosso interior. Eu penso que é um grande desafio que nós temos hoje. Eu confesso a você, eu tenho pensado nisso, tenho procurado fazer a minha parte na medida que eu posso, cada vez mais com mais motivação, né? Assim, nós temos que politizar, voltar a fazer um trabalho com as pessoas. Não está muito fácil também, não, sabe? Tem outro desafio também, já que conversando aqui é bom, né? Por exemplo, quando eu fui candidato a prefeito de Belo Horizonte, campanha belíssima, é um ano de campanha, eu entrava numa ponta de uma periferia, de uma favela, de uma vila empobrecida, das regiões empobrecidas de Belo Horizonte, e saía no outro extremo, passava o dia inteiro. Eu almoçava lá, reunia com as pessoas. Hoje, para a gente visitar essas comunidades mais empobrecidas, é uma delicadeza. A questão da violência, a questão do crime organizado, né? Então, é um desafio também para nós fazermos esse trabalho de base, esse trabalho com as pessoas, com as famílias, com as comunidades mais empobrecidas. No interior, isso é mais fácil, é mais tranquilo. A gente chega, reúne com as pessoas, né? É uma coisa mais branda ainda, essa questão da violência, que é outro grande desafio que nós temos que enfrentar. Sabe, assim, essa questão da violência. Ontem eu fiquei assustado. Caiu o número de homicídios no Brasil. Pô, que bom, né? Caiu 40 e tantos mil homicídios, pessoas assassinadas em um ano. Sabe, assassinadas. Sem contar os que morreram nos acidentes de trânsito, nas estradas. Então, essa questão de compromisso com a vida também me parece fundamental, a gente colocar isso como um ênfase, sabe? Preservar, né? Assim, uma vida humana vale muito. As pessoas não podem morrer gratuitamente, não, sabe? Por isso a questão da fome é inaceitável, né? A questão da assistência médica de qualidade,
a questão do meio ambiente, para garantir também o bem-estar e a saúde das pessoas, e o confronto também, como nós vamos enfrentar esse desafio da violência, sabe? Inclusive para que nós possamos ter acesso. Dá uma tristeza, por exemplo, se à noite a gente não pode ficar andando por Belo Horizonte, pelas nossas cidades, sabe? Assim, o momento do encontro, muitas vezes, né, da confraternização, passear com as crianças, o encontro dos jovens, né, assim, a celebração da vida. Então, eu penso que essa questão realmente, assim, são desafios muito grandes que a gente tem, tá? E essa questão final, né, que você colocou muito bem, né, assim, para garantir isso, nós temos que ter um Estado democraticamente forte. E aí, insisto nisso, estamos avançando, mas nós precisamos de um Estado cada vez mais ético, mais transparente, e que passe para as pessoas essa ideia de bem-estar e que as empresas públicas funcionem, e funcionem bem, como funciona, por exemplo, a Petrobras e a CEMIG. A Petrobras no plano nacional, né? Quer dizer, existem empresas, existe um espaço que é do Estado. Você não pode colocar alguns serviços como serviço de lucro, não. É? Serviço de água, serviço de saneamento básico, serviços básicos de saúde, serviço de energia elétrica. Mas tem determinadas coisas que o Estado, agindo em nome da sociedade, do bem comum, o Estado tem que cumprir. É política pública, para garantir o benefício igual para todos e todas, né? Então, esse é um grande desafio que nós temos hoje. Em síntese, Ângela, eu penso que nós estamos vivendo um tempo difícil, mas também é um tempo desafiador. Sabe? Eu penso que é um tempo também que nós temos que mobilizar as nossas melhores energias, né? Lembrando sempre do nosso querido Mujica, mobilizar as nossas melhores energias, preservar a nossa alegria, o nosso sorriso e levarmos o nosso trabalho aí para as pessoas. E tem muita gente boa aí presente, né? Porque a gente falava sempre, né? O mal é escandaloso. Está lá no Grande Sertão Veredas, né, do Guimarães Rosa, né? O mal é escandaloso. O bem é mais silencioso, é mais discreto. Então, está na hora também das pessoas de bem se colocarem com mais visibilidade e com mais intensidade, para que a gente realmente põe esse momento histórico que nós estamos vivendo e recoloquemos aí os valores, os princípios que dão sentido e dignidade às nossas vidas. Bom, a gente está chegando ao final dessa entrevista e tem várias pessoas chegando agora, como o Ismael, a Sofia Diniz, o Blue Ivan. E olha, gente, não se preocupe, a entrevista vai ficar toda gravada lá no YouTube. Vocês que chegaram no finalzinho, vão lá e assistam do começo, né? E podem assistir na hora que vocês quiserem, de manhã, de tarde, de noite, na hora que for mais adequada para cada um, né? Bom, Patrus, palavra aberta para suas considerações finais. Eu estou lembrando aqui, me escapa o nome dele, o autor das Veias Abertas da América Latina, Galeano. Eduardo Galeano. Galeano, é. Ele disse uma coisa uma vez que eu guardei no coração também. E aí, Uruguai também, né? Conterrâneo lá do nosso Mujica também. Ele falou que, em termos da ditadura, nós estávamos vivendo os tempos ruins da ditadura, então, aqueles tempos cruéis, né? Violência, prisões arbitrárias, tortura, mortes, por isso nós temos que defender a democracia, né? Mas o Galeano diz, no enfrentamento com as ditaduras, só uma coisa nós não podemos perder: o sorriso, a alegria. Se eles levarem isso de nós, eles ganharam. Então, eu penso que nesse momento que nós estamos vivendo, nós temos que colocar também com muita... É a nossa esperança, né? A nossa causa é uma causa muito bonita. A nossa causa diz respeito à vida das pessoas. A nossa causa é uma causa comprometida, né, com o bem comum. O que nós queremos é que todas as pessoas vivam e possam viver bem, com dignidade, que as nossas crianças, que os nossos jovens tenham acesso aos bens da vida, educação de qualidade, acesso à cultura, ao lazer, ao esporte, os cuidados necessários, preventivos e curativos com a saúde. Essa importância também para nós preservarmos a vida, a questão ambiental, preservarmos as fontes da vida, as nossas águas, né, a biodiversidade, os ecossistemas, como eu disse, colocar a questão ambiental no campo, mas também nas nossas cidades. Mas eu penso que nós temos que colocar, então, essas questões bem presentes e lutarmos por o que nós acreditamos com essa sensibilidade, com essa compreensão de que nós estamos lutando por o que há de melhor.
nós temos que ter um certo orgulho de nós mesmos. Porque ninguém está aí, nós não estamos aí para ganhar dinheiro, para tirar proveito, levar vantagem, servir interesses econômicos poderosos. Nosso compromisso todo de vida, desde as nossas infâncias, juventudes, tantos de nós aí que eu conheço, pessoas que eu encontro, nós estamos sempre nessa luta por uma Minas Gerais e por um Brasil onde todas as pessoas possam viver com dignidade e, se possível, o Brasil levando também essas boas energias mundo afora. Então, eu quero concluir hoje, primeiro agradecendo muito a você. É sempre uma alegria te encontrar, né? A sua firmeza, a sua serenidade, a sua competência. Quero deixar um abraço muito, muito forte para o Coletivo Alvorada, que continue prestando esses relevantes serviços à nossa cultura, à nossa liberdade, à nossa democracia, à nossa soberania. Né? Agradecer muito também, mandar um abraço muito afetuoso para todas as pessoas que estão aí, que entraram em contato conosco, em sintonia conosco, toda a sua equipe, Ângela, todo o pessoal que possibilitou também esse nosso encontro, com um carinho especial para a Alessandra. Alessandra, né? Pois é. Então, um carinho especial para a Alessandra, um abraço para ela, para todos mais, e dizer que eu fiquei muito feliz, gente. Assim, eu venho aqui no encontro como esse, eu abro meu coração, sabe? Assim, eu falo dos meus sentimentos, e para mim, pessoalmente, foi muito bom. Eu saio daqui renascido. Eu saio muito menos cansado do que quando eu comecei. Eu saio assim, com energia boa, para a gente continuar sempre nessas lutas que sempre nos acompanharam vida fora e que dão muito sentido e dignidade às nossas vidas. Exato. Olha, a gente, em nome do Coletivo Alvorada, né, a gente agradece muito o seu tempo, a sua presença, né, e queria dar boas notícias para você e para todo mundo que nos assiste. O Coletivo Alvorada está completando 10 anos de existência e cada mês tem novidade. Olha, em breve nós vamos inaugurar o estúdio físico do Coletivo Alvorada. E aí a gente vai poder passar a fazer as entrevistas que hoje são virtuais, fisicamente. O estúdio vai ser no edifício Maleta, né? No centro de Belo Horizonte, é um lugar icônico, né, Patrus? Da esquerda. É uma forma da gente resgatar isso também, a nossa inserção. E outra boa notícia é que a gente está firmando uma parceria, um projeto de extensão com a UFMG, a partir do meu departamento, Comunicação Social, e nós vamos começar um grande trabalho de capacitação para jovens periféricos, né, no sentido deles enfrentarem e saberem como lidar com a desinformação, né, e serem figuras capazes de contribuir para o esclarecimento em áreas cruciais, como meio ambiente, o próprio jornalismo, o combate ao racismo, a questão das comunidades periféricas. Então, vai ser um trabalho muito, muito, muito bacana, e a gente, claro, que vai te convidar para participar da abertura, dos vários encontros que a gente vai estar fazendo com todos os perfis comprometidos com a democracia e com um Brasil novo que já está renascendo, mas é preciso se aprofundar. Então, a gente agradece muitíssimo a sua presença e essas boas notícias, eu acho que você gostou, eu acho que todo mundo que está aqui com a gente. Gostei muito. Oi? Gostei muito das boas notícias. E conte comigo, viu? Eu tenho que poder ajudar, o nosso mandato também está em total sintonia aí com vocês, com o Coletivo Alvorada, quem quiser participar. Estamos juntos. Bom, gente, estamos chegando ao final dessa entrevista super bacana, que está lá na íntegra, né, no YouTube, do Coletivo Alvorada. Agradeço muito ao deputado Patrus Ananias, que é um ícone na luta aqui em Minas Gerais pela democracia, pela seriedade, não é? E é tudo isso que a gente está precisando hoje em Minas Gerais. E, bom, vocês que estiveram conosco até agora, um abraço enorme, um beijo, até semana que vem. Mas esse programa não teria acontecido se não fosse a produção técnica da Alexandra Badaró. Também não teria acontecido se não fosse a produção executiva do Pedro Martins. O Toque do Coletivo Alvorada é uma ação do Coletivo Alvorada. Gente, boa noite. Valeu. Tchau. Tchau, Patrus. Tchau, Anny.